Então, Jesus fez uma pergunta que deixou os discípulos assim muito admirados. Ele disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus fez essa afirmação, olha só o que acontece. A partir do capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 26, diz assim: e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Depois Jesus responde: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. São possíveis. Então, vê só, o ser humano, tal como ele é, inclinado ao mal, para ele é impossível se salvar. Para ele é impossível vencer o mal, o pecado. Até aí estamos juntos, né? Porque nós não lutamos só contra a nossa natureza pecaminosa em si, com as nossas inclinações para o mal. Nós também lutamos contra o poder do mal, Satanás e seus anjos. Então temos dois inimigos a lutar contra nós. Logo, por isso que Jesus diz aqui, é impossível para o homem. Mas ele não termina, ele diz, mas para Deus é possível. É possível. Aí vem a ação de Deus. Aí vem o papel da redenção. Porque sem Cristo nós não podemos. Mas com o poder de Deus agindo em nossa vida, nós podemos vencer o mal. E nós podemos ser salvos. Amém. E vê, irmão José, há um episódio aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4, a questão de Caim e Abel. Sim, sim. Antes de Caim cometer o assassinato, há um detalhe ali que a Bíblia que nós temos passado despercebido. O capítulo 4, né, enquanto Caim maquinava isso no seu coração, Deus aparece para ele. E no versículo 6 diz assim, vamos começar no versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus está aqui a falar? Enquanto Caim estava naquela luta, se vai cometer, não vai cometer, assim, a lutar dentro dos pensamentos, Certo. Deus aparece para lhe dar o escape, para que ele tivesse vitória sobre aquele pecado. Porque o Tiago, conforme ele descreve até o pecado, ele fala como se fosse o pecado, é tipo conceber, né? É tipo o nascimento, tipo a gestação. Então, enquanto Caim estava nessa luta, Deus aparece para ele. E Deus disse a Caim, se tu fizeres bem, né? Tu serás aceite. E se não fizeres, eis que o pecado jaz a quê? A tua porta. A ti cabe dominares. Deus estava a oferecer ali o poder a Caim para que vencesse aquela inclinação, aquele desejo de matar o seu irmão. Só que infelizmente Caim fez o quê? Cometeu. Isso é que lhe tornou pecador. Isso ele tornou pecador. E tem um detalhe aí, que Deus não apareceu para dar a sentença quando ele estava a ser tentado. Certo? Quando ele estava a ser tentado entre matar o irmão, Ele estava a maquinar o pecado. entre maquinar e não fazer, entre fazer e não fazer, Deus não lhe condenou. Mas lhe ofereceu escape. Sim, mas quando ele consumou a ação, Deus lhe condenou. então Deus diz, maldita é a terra, entendes? Porque abriu a sua boca para engolir o sangue do seu irmão. Uma expressão assim semelhante. Então, aí Deus dá a sentença, porque ele consumou o ato. Logo, é mais uma prova clara de que só seremos considerados pecadores quando nós consumar o ato pecaminoso. Enquanto não consumarmos, Deus não nos considera pecadores. Então existe diferença entre cair em pecado E ter natureza pecaminosa. e ter natureza pecaminosa. Sim. E só para acrescentar, muitas das vezes as pessoas fazem essa confusão. Por quê? Tem uma doutrina católica que fala sobre o pecado original. Santo Agostinho.
certo? E onde eles acreditam que o ser humano tem um pecado original que herdaram De Adão. de Adão após a queda. Só que a Bíblia diz que Deus, ele fala através do profeta Ezequiel que o pai não levará a culpa do pecado do filho, E nem o nem o filho. filho pelo pecado do pai. O mesmo se dá com a raça humana. Deus não vai julgar ninguém pelo pecado de Adão e Eva. Cada um será julgado pelo seu próprio pecado, não pelo pecado de Adão e Eva. Logo, essa doutrina do pecado original não tem base bíblica. Então, o que é realmente natureza pecaminosa? Pecaminoso. De uma forma simples e prática. Bom, já falamos aqui que a natureza pecaminosa são as inclinações que o ser humano tem, as inclinações naturais, que herdou de Adão e Eva, inclinações para o mal. Daí que nós vemos que há uma grande facilidade do ser humano em guardar na memória e praticar o mal. Espera, se eu entendi bem, eu gostaria que esclarecessem um pouquinho mais a fundo a respeito da natureza pecaminosa. Certo. A natureza pecaminosa é algo que nos atrai ao mal. Nós não temos uma natureza que nos atrai ao bem. Sim. É isso? Sim. Sim. Por ser Exatamente. natureza pecaminosa, né? Vê só o termo, natureza pecaminosa. É uma natureza que ela nasce já, já nascemos, nós recebemos esse pacote desde que Adão e Eva pecaram. Então, desde o momento que eles pecaram, então todo ser humano recebe esse pacote que já nasce inclinado ao mal. E essa natureza pecaminosa tem tendências para o mal, as tendências que nós recebemos de nossos pais, de Adão, nossos descendentes. Sim. Tem os desejos que todos eles estão inclinados para o mal. Ou seja, essa natureza ela já está propensa mais para o mal do que para o bem. Ela está virada para fazer o mal. Mas essa natureza não significa que em si ela já é o pecado. Sim, entendemos claramente a respeito deste assunto e conseguimos notar que a natureza pecaminosa não é algo mau em si, né? É como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não existia mal no fruto em si. Só por Deus ter proibido, né? Mas aquilo é como se fosse não era uma fruta envenenada. Até porque tinha mesmo realmente sabor, era realmente gostosa. Mas o que tornava diferente é só a proibição, né? Acho que a natureza pecaminosa bate. Acho que é Não é necessariamente. Não necessariamente necessariamente isso. isso. Porque a natureza pecaminosa traz tudo de mal para o homem, certo? Ok. Faz com que o homem praticamente seja desqualificado Como porque... fruto do conhecimento do bem e do mal. Também traz. Só que no lado do fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal não existia nenhum mal, Mas é nenhum Sim, não certo? existia nenhum Tudo mal. que Deus fez era bom. Mas no caso da natureza pecaminosa, são mesmo coisas más. Fragilizada. E como é que é possível nós conseguirmos vencer? Ou seja, vivermos uma vida sem pecado, uma vez que nós só temos uma inclinação Para o mal. para o mal e não temos uma inclinação para o bem. Amém. Amém. Boa pergunta. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que, irmão Tarcísio, eu gosto de abordar esse assunto dentro da cosmovisão do grande conflito. Porque se nós entendemos esse assunto dentro da cosmovisão do grande conflito, então entenderemos por que e se é possível a gente, pela graça de Deus, vencer qualquer tipo de pecado. E sermos guardados de pecar. Porque quando falamos de vitória sobre o pecado, nós não estamos a falar da possibilidade humana. Isso não depende. Porque nós, seres humanos, estamos mesmo sujeitos, estamos propensos a fazer já o que é mal. Por isso que precisamos de um poder superior que não vem dentro, não está dentro de nós para vencermos o que está dentro de nós, que é o caráter pecaminoso. Um suporte. Um suporte. Então, quando nós olhamos para o grande conflito, precisamos entender duas coisas básicas. Primeiro, o que originou o grande conflito? Porque não se fala da vitória do pecado sem falar do grande conflito. Porque tudo tá dentro do contexto do grande conflito. Certo. Depois, o que causou o grande conflito? Se nós responder essas perguntas, então entenderemos o tema do assunto sobre a vitória sobre o pecado. Quando nós olhamos nos escritos inspirados, o livro História da Redenção,
ele mostra o início da rebelião e por que a rebelião surgiu no universo. Eu tomo a leitura aqui no livro História da Redenção, na página... Aqui na página 20, ela fala sobre o subtema é a guerra no céu, mas vamos aqui pular o parágrafo que diz assim. Declarou, está Satanás... Sim, vamos começar aqui. Os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de Satanás e suas exultantes jactâncias. Deus declarou que os rebeldes não mais poderiam permanecer no céu. Seu estado elevado e feliz tinha sido conservado sob a condição da obediência à lei que Deus dera para governar as elevadas ordens dos seres. Mas nenhuma provisão tinha sido feita para salvar os que se aventurassem transgredir sua lei. Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião, expressou seu desprezo à lei do Criador. Então Satanás não podia suportar, declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir sua própria vontade, a qual seguiria sempre recentemente, que a lei era uma restrição à sua liberdade. Primeiro, quem foi Lúcifer? Lúcifer foi... Esse é o estado original. Foi um Foi querubim. um querubim guardador da lei. Da lei, Certo. da arca. E quando olhamos, vamos entrar no santuário. Quando nós olhamos para o santuário, qual era a função? Né? A Bíblia fala que Deus, né, quando mandou Moisés construir o santuário, Deus mandou construir a arca e por cima da arca do propiciatório havia 2 querubins que eles estavam com as asas viradas uma da outra que se cruzavam, né? Sim, cobriam Sim. o propiciatório. Anjo cobridor. Ou seja, a palavra anjo cobridor significa, em outras palavras, protetor da arca.